Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Eu sou o professor Alan e quero passar para vocês aqui sobre a construção de gráficos com a utilização da ferramenta do Calc. Lembrando que aqui no canal nós já temos vídeos sobre a construção de gráficos no LibreOffice Calc. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver esta aula, tá certo? Então, como eu percebi que a maior procura aqui dos vídeos do canal é sobre a construção de gráficos, resolvi então fazer aqui mais uma aula. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao computador. Muito bem, pessoal. Então, para me fazer aqui a construção de um gráfico, eu vou utilizar essa planilha aqui que está colocada no meu exercício 2 aqui, que é o aluguel de alguns equipamentos aqui do primeiro semestre. Então, basicamente, eu vou fazer a criação de um gráfico em colunas mesmo, como está mostrado aqui logo abaixo, tá certo? Onde eu tenho, então, o aluguel aqui dos equipamentos para o primeiro semestre aqui, dados os meses aqui no eixo X e o valor aqui do aluguel no eixo Y. Então, eu tenho aqui a minha legenda para cada um dos componentes aqui do meu gráfico. Então, eu quero fazer um gráfico como esse daqui. Então, eu vou abrir aqui o meu LibreOffice Calc. Eu já tenho aqui, né, a minha planilha 2 aqui, ó, e a planilha 1. Eu vou até renomear aqui. A planilha 1 é do exercício EX01 que nós fizemos na aula anterior. Vou dar um OK. E a planilha 2 aqui, eu vou colocar então, né, EX02, que é relativo à nossa aula aqui de hoje. Então, para poupar tempo do vídeo aqui, eu já fiz um pré-preenchimento dos dados. Vou apenas organizar ele aqui de acordo com o que está lá no meu PDF. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, essas 4 primeiras células e vou mesclar células aqui, onde tem aqui o nome aluguel de equipamentos. Vou colocar as linhas de borda aqui, ó. Então, eu vou selecionar essa opção aqui de bordas para todos os, meu caso aqui. E essas duas primeiras linhas aqui eu vou selecionar aqui a opção de negrito. Então, dessa maneira aqui eu já posso fazer então a construção do meu gráfico. Vou selecionar aqui os dados e aqui eu posso utilizar a aba inserir. Eu tenho aqui a opção de gráficos, ou então pelo menu inserir aqui, ó, eu tenho a opção também aqui de gráficos. Dessa maneira vai abrir aqui para a gente o assistente de gráficos, né? Se você ver ali, eu já tenho uma pré-visualização do gráfico. E aqui eu tenho as opções, né? Escolher o tipo de gráfico, como por exemplo um gráfico em colunas, em barras, pizza e assim por diante. No caso aqui da nossa aula aqui, é um gráfico exatamente de colunas. Então eu vou deixar essa primeira opção. O intervalo de dados eu já vou deixar de acordo com o que eu já fiz ali anteriormente. A série de dados aqui, onde nós temos todos os dados de acordo com a legenda que está posta aqui, eu também não vou mexer nessa opção. E por último, não menos importante aqui, eu vou colocar então a parte de títulos, legendas e configurações de grade aqui, por exemplo. Então, se nós olharmos aqui no meu PDF, eu tenho aqui o título é aluguel de equipamentos, então eu vou escrever aqui aluguel de equipamentos. O subtítulo aqui refere-se ao primeiro semestre. O eixo Y refere-se aí, no caso, aos meses do ano, no caso ali é o primeiro semestre. Por último aqui eu tenho, né, o valor no eixo Y, que é dado por R cifrão aqui no caso. Então eu vou colocar aqui da forma que está lá no PDF, que é exatamente o R$100. Eu vou deixar aqui a legenda exatamente à direita, mas eu posso escolher aqui outras opções, a depender da minha necessidade. Exibir linhas de grade. Eu tenho a opção aqui, né, de deixar desmarcada a opção Y, como ele é um gráfico de barras aqui na vertical. Então, não faz sentido a gente exibir, por exemplo, grades no eixo X. Dessa maneira, ele vai ficar em paralelo aqui às linhas ali dos meus dados. Então, eu desmarco a opção do eixo X e deixo apenas do eixo Y, conforme estava lá anteriormente por default. Aqui, dessa maneira, eu posso clicar em finalizar, né? Então, eu tenho aqui o meu gráfico já finalizado.
se você clicar aqui fora agora, né, eu tenho o gráfico já tudo pronto. Eu posso, por exemplo, colocar uma linha aqui, ó, externa aqui para facilitar também a visualização, caso a gente queira recortar aqui o gráfico, né, copiar o gráfico e levar para um outro editor de texto, por exemplo, como o LibreOffice Calc, o LibreOffice Writer, desculpa. Então, se eu clicar 2 vezes aqui em cima, eu vou aqui na aba Bordas, onde está estilo nenhum, eu vou escolher aqui, ó, estilo contínuo. Vou dar um OK, vou clicar aqui fora novamente. Veja que agora eu tenho essa linha aqui, ó, que não tinha anteriormente aqui, ó, nessa parte aqui ao redor do meu gráfico. Então, se você quiser, por exemplo, copiar esse gráfico para um outro local, fica melhor para visualização em outro editor de textos, por exemplo. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira, eu posso fazer aqui, de uma maneira muito simples, a utilização de gráficos com a ferramenta do Calc. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Mostrei para vocês aí como que é simples fazer a construção de gráficos utilizando a ferramenta do Calc. Se gostou do vídeo, deixa um like, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender planilha eletrônica com a utilização do Calc. Se tiver aí alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e nos vemos num próximo vídeo. Até mais!